Na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente vai debater os principais assuntos da semana. Comigo mais uma vez estão a Rose Guglielminetti e a Zezé de Lima. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá, Marcão, olá, pessoal. Vamos que a semana foi quente, de novo. Rose. Olá, pessoal. Olá a todos. A Zezé ficou feliz essa semana. Com gente presa, depois pagou fiança e todo mundo foi solto, mas vamos que vamos, né? De tédio não morreremos. Não. E nesta semana o governo federal anunciou que pretende passar para a iniciativa privada 100% das capitais do capital, né, dos Correios. E a gente vai debater esse assunto com o ex-presidente dos Correios, o Guilherme Campos, que também é ex-deputado federal, ex-vice-prefeito aqui de Campinas e atualmente ele é diretor de administração e finanças no Sebrae. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. É um prazer estar conversando com você, Marcão, com as meninas, com a Zezé, com a Rose e com todos aqueles que estão nos dando o privilégio aí da audiência. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa tão importante e querida empresa que são os Correios. Ô Guilherme, como o senhor viu essa iniciativa do governo, então, de passar 100%, né, do capital dos Correios para a iniciativa privada? Vai ser um modelo que pretende, né? Isso vai tramitar pela Câmara, né, e pelo Congresso, explicando também para o nosso telespectador. Mas como o senhor vê, então, essa intenção do governo de privatizar totalmente os Correios? Bom, eu posso falar com a experiência de quem já passou pela empresa. Eu tive a oportunidade de ser presidente dos Correios de junho de 2016 até abril de 2018. E com uma honra muito grande de poder ter pertencido a essa empresa, a um grupo de trabalhadores e funcionários, de pessoas que têm uma grande contribuição por tudo aquilo que eles fazem ao longo da sua história dentro da empresa e dos próprios Correios, né? Quase 360 anos de história. A empresa mais antiga do Brasil e a única instituição privada ou pública presente nos 5.570 municípios. E tenho me posicionado de uma maneira muito tranquila da seguinte forma. O pior dos mundos é esse mundo que se encontra os Correios hoje, onde há uma indefinição quanto ao seu futuro. Na nossa época, nós promovemos uma ampla reformulação da empresa, tirando de um prejuízo bilionário de mais de 2,5 bilhões de reais e levando para um lucro de 667 milhões, provando que a empresa é viável. E agora o governo marcando o passo, deixando a empresa parada no tempo e no espaço, enquanto aguarda uma definição. No discurso, se coloca como quem quer privatizar 100% dos seus serviços. E, basicamente, os serviços dos Correios se dividem naqueles que são do monopólio, são os serviços postais, e daqueles que são dos concorrenciais, que são as encomendas, tudo aquilo que o e-commerce abriu de oportunidades para os Correios. O projeto de lei que está na Câmara, que é o 591 de 2021, é um projeto de lei que vem para preparar a empresa para essa mudança, saindo de pública para privada. Porém, a questão do monopólio de serviços postais é uma questão constitucional. E um projeto de lei, vocês bem sabem, não tem o poder de mudar, só através de uma PEC. Então tem que enfrentar, primeiro, esta questão. Uma PEC que tire o monopólio dos Correios para os serviços postais com a obrigação da universalização dos serviços postais. Só para a gente começar e aquecer a conversa. Na verdade, o projeto, então, ele já é inconstitucional e tem um erro de arrancada que não é ser por meio de, não foi feito por meio de PEC, é isso?
Para ser 100% da empresa, sim, Rose. Se fosse para falar somente dos serviços de encomenda, que são os concorrenciais, estaria adequado dentro da PEC. Porém, os serviços postais, que é onde os Correios detêm o monopólio, só através de PEC. Mas... Bom, isso até chegou, Rose, a ser colocado pelo Procurador-Geral da República, sim, Augusto Aras. Isso. Tem que ser por meio de PEC. Um projeto ordinário não vai resolver, não vai abrir esse caminho para a privatização total dos Correios. Acho que ele deu essa decisão, acho que na terça ou quarta-feira, né? Não foi? Ele se manifestou? Acho que foi isso, né? Foi exatamente isso. Foi na terça-feira, se não me engano. Terça-feira eu vi isso. Agora, Guilherme, como ex-presidente dessa empresa, tirando essa parte regimental de legalidade, no mérito, você acha que o Correios ele deveria permanecer como uma empresa pública ou ele tem que ir para uma empresa ser privado para poder conseguir? Eu sei que você disse já que passou de 2 bilhões de prejuízo para 600 milhões de lucro. Essa mudança faria bem para o país? A questão de privatizar ou não a empresa é uma questão de Estado, é muito mais que uma questão de governo, é uma questão de Estado. À época, quando eu tive a oportunidade de ser o presidente da empresa, nomeado pelo presidente Michel Temer, aí empossado pelo ministro das Comunicações Gilberto Kassab, com o apoio da bancada do PSD na Câmara e do Senado, nós tivemos uma missão, que era recuperar a empresa, que estava em situação pré-falimentar e em colapso financeiro. Conseguimos mudar essa situação. E a proposta que nós deixamos preparada para a empresa após nossa saída é um processo de privatização através de se firmar parcerias com a iniciativa privada nas diversas áreas de atuação da empresa e assim você ia fazendo uma migração dos Correios sendo sócio de empresas privadas, prestando diversos serviços. A atividade postal é uma atividade que vem em declínio, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Não é segredo para ninguém, mas é uma questão legal que você tem que atender. Se você não atender a questão da universalização dos serviços postais, você estará incorrendo aí um sério erro, uma questão jurídica muito complicada. E, através dessa migração com parcerias, como nós deixamos prontas várias, e a mais bacana de todas era uma parceria para a formação de uma empresa de transporte aéreo para encomendas e serviços postais com a Azul, poderia dar essa mudança ao longo do tempo dos Correios saindo de público para privado. E não é que nós estejamos inventando a roda, é algo que foi feito com os principais Correios do mundo. Fomos buscar assessoria para fazer essa proposta e deixar preparada. Só para ter uma ideia, um Correio que fez isso, mas fez isso já há 20 anos atrás, é o Correio Alemão. Vocês sabiam que a DHL é uma empresa privada que pertence ao Correio Alemão? Não. É só para citar um exemplo que poderia estar sendo implementado já há um bom tempo e rendendo frutos. Você querer vender os Correios porteira fechada, primeiro tem que ter todo o arcabouço legal para isso. E segundo, tem que ter interessado, né? Porque os serviços que os Correios fazem são serviços que têm um alcance social muito forte e tem uma disputa por mercado também muito sangrenta nos principais polos de negócio do país. Tá, quer dizer, o que está sendo proposto agora não considerou em nenhum momento essa proposta que já havia sido formatada lá atrás, quando você estava na presidência dos Correios? A empresa é uma empresa pública, né? Infelizmente, a empresa não deu continuidade àquilo que estava já tudo programado, estava dando certo, vinha fazendo resultados e que tinha toda uma série de ações já encadeadas para dar sequência ao trabalho realizado. Eu vou ter a pretensão de dizer, Zezé, Rose e Marcão, que os números que os Correios estão apresentando hoje são todos consequência
daquele trabalho realizado em 2016, 2017 e início de 2018. Tudo isso é uma consequência que vem rendendo fruto. E os resultados positivos de balanço são números muito expressivos. E os Correios são uma empresa fantástica. Quase 100 mil empregados hoje, na nossa época eram mais de 120 mil pessoas, 11 mil agências espalhadas pelo país. Nós temos um exemplo de parceria que já vinha dando certo entre o privado e o público, que são as agências franqueadas. Todos nós conhecemos uma agência franqueada dos Correios que funciona e funciona muito bem e tem ajudado os Correios ao longo da sua existência com os seus parceiros privados, com as suas agências privadas, a melhorar os seus números e o seu desempenho. Guilherme, uma das razões, né? Você falou, eu fiz a pergunta, você falou, mas é uma empresa pública e que não necessariamente tem uma política de continuidade. E no maior caso das empresas públicas, essa é justamente a principal justificativa que se dá para a privatização, ou pelo menos para a concessão, né? Porque as empresas públicas acabam sendo usadas como ferramentas de troca para apoio parlamentar e aí uma série de razões que eu nem vou entrar no tema. Mas essa é uma questão que te incomoda também ou você acha que é um exagero? Me incomoda pessoalmente porque tinha todo um projeto que estava dando resultado, tinha todo um encaminhamento a ser dado e foi deixado de lado, né, infelizmente. E hoje a situação de indefinição é a pior situação possível. O que nós precisamos é ter essa definição. Eu fico feliz quando tem uma definição. Vamos privatizar 100% dos Correios. Maravilha. Quem comprar os Correios vai comprar o serviço postal, vai comprar o serviço de encomendas, vai se responsabilizar por todos os encargos trabalhistas dos funcionários, com postais, com os planos de saúde. Outro capítulo, né? Não, mas está no bolo. Está no bolo. Quem vai comprar mas eu me lembro. Guilherme, eu me lembro que quando você era presidente, você deu uma entrevista para a gente aqui na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, em que você estava promovendo uma reformulação dentro dessa questão dos trabalhadores do funcionalismo dos Correios. Sem dúvida. E uma coisa Exatamente. Que você trabalhou foi uma questão de retirada de alguns planos, eu vou chamar de benefícios que eles tinham, e deu muita briga na época. E eu me lembro que você falava assim, mas tinha o plano de saúde, tinha o funcionário, a mulher, o filho, o avô, a avó, a cunhada. Era um negócio bem... Tinha os pais. Os pais. Eu estou brincando. Só para você ter uma ideia da dimensão do que era o plano de saúde, só para dar um exemplo. Os Correios, com 118 mil funcionários, tinha 460 mil vidas no seu plano de saúde, que era o Postal Saúde. O Postal Saúde custava para os Correios praticamente 10% do seu faturamento. Faturou 18 bi, custou para a empresa 1 bilhão e 800. Pais e mães representavam desses 460, acho que 7% do total e quase mais de 40% do custo do plano de saúde. Era inviável. A continuar do jeito que estava, nós não estaríamos falando dos Correios hoje, porque já estariam quebrados. Nós, primeiro, tentamos uma negociação direta com os funcionários, através dos seus sindicatos, seus representantes. Tentamos uma negociação mediada pela Justiça do Trabalho. E depois, com o insucesso dessas duas anteriores, nós judicializamos esta questão. Judicializamos, fomos até o final e saímos com uma proposta onde haveria um escalonamento e uma adequação de quem seria coberto pelo plano de saúde e como seria a convivência, a relação dos funcionários com o plano de saúde, que permitiu aí uma possibilidade de recuperação da empresa. É preferível ter a empresa viva, pagando parte do que pagava antes, do que uma empresa morta, com um funcionário pedindo para ser ressarcido
de valores que a empresa não tem condição de pagar. Essa foi a opção à época e foi bem sucedida. Você falou em 100 mil funcionários. A empresa precisa de tudo isso? Como que essa questão do número de servidores, de funcionários? A questão do número de funcionários precisa ter uma readequação e principalmente uma readequação dentro da empresa, onde há uma necessidade hoje de mais funcionários da atividade meio, que é, na verdade, é o entregador, é o carteiro, e menos funcionários, mais funcionários da atividade fim, entregadores e carteiros, e menos funcionários da atividade meio, que é a atividade de suporte, a atividade administrativa. É uma necessidade de uma adequação à nova realidade, principalmente uma adequação à realidade onde nós temos um crescimento muito expressivo, muito grande, que é o crescimento das entregas de encomendas, o e-commerce, e uma diminuição também muito representativa da distribuição dos objetos postais. Isso daí é algo que vem caindo em números aí muito expressivos. Tá certo. Queria agradecer muito a participação de Guilherme Campos, que é ex-presidente dos Correios, atualmente ele é diretor de administração e finanças do Sebrae e também foi, deputado federal, é ex-deputado federal. Muito obrigado, Guilherme, até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade e, mais uma vez, o pior dos mundos é não ter uma definição. Que haja logo uma definição. Se vai ser pela privatização, que eu faça usando todos os instrumentos para que isso aconteça. E se não for também, que seja pela manutenção dos Correios como empresa estatal, que deixe a empresa se reinvestir, poder estar trabalhando, porque ficar parado está sendo engolida pela concorrência. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Marcão. Um abraço, Rose. Um abraço, Zezé. Um abraço a todos os nossos telespectadores da Bandeirantes. E é isso, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e nesta semana, em uma entrevista, o presidente Jair Bolsonaro disse que André Mendonça deve ser o indicado ao Supremo Tribunal Federal na vaga deixada pelo Marco Aurélio Mello. Para debater esse assunto, nós estamos recebendo a jurista Eliana Calmon, ela que é ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça. Doutora, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Muito boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui para os nossos ouvintes e nossos telespectadores. Ô, doutora, como a senhora viu a nomeação A nomeação ainda não, né? O que pode vir a ser a nomeação do André Mendonça, para o STF, já que muita gente acaba percebendo nele uma atitude um pouco... como eu posso dizer, que ele acaba obedecendo muito, ao presidente Jair Bolsonaro, que ele acaba sendo muito parcial em relação ao presidente Jair Bolsonaro, e esse é um dos principais temores hoje, de quem acompanha os trabalhos do STF e vê essa possibilidade de indicação. Como a senhora vê essa possível indicação do André Mendonça ao STF? Veja bem o que é que acontece, A forma de escolha de um ministro do Supremo é sempre por indicação do presidente da República e este se tornou muito popular e todo mundo tem conhecimento disto porque o presidente fala muito, E falando, diz que é um, que é outro, na hora de indicar todo mundo fica sabendo. Porque, na realidade, isso vem há anos, essa é a forma que se faz essas escolhas e o que muita gente questiona, não apenas a indicação, mas a forma de escolha. No que toca especificamente ao candidato que o presidente diz que vai indicar, eu considero um dos melhores que estão aí na lista de apostas, Porque ele já questionou que iria colocar o Procurador-Geral da República, que iria colocar um dos ministros do STJ. Inclusive, eu conheço todos, Eu já trabalhei, inclusive, com todos eles. E eu
acho que dessa listagem que veio a público, o melhor é o André Mendonça, porque é um homem de reputação ilibada, um homem que tem conhecimento jurídico e trabalhou sempre muito bem como advogado da União. De forma que eu entendo que dos candidatos é aquele que realmente melhor se aproxima do ideal de escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, por Eliane, pode ir. Sim. Zezé de Lima falando, muito prazer em recebê-la novamente. Doutora Eliane, a senhora falou aí dos nomes, os nomes suscitados foram Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o presidente do STJ, Humberto Martins. E aí, o André Mendonça, né, era um trio, eu não sei, na verdade, se foi um trio, porque o Bolsonaro sempre falou do André Mendonça, enquanto que os outros, eles iam fazendo uma campanha por fora. A senhora acha que, vencendo o André Mendonça mesmo, então a gente tem mais que comemorar, porque não ficou nem com o presidente do STJ, nem com o procurador-geral? Inclusive tinha um outro candidato que era ministro do STJ também, o ministro João Otávio de Noronha, né? Que se falou muito nisso, e se questionou que era amor à primeira vista, então uma confusão danada, e aí foram se candidatando e tal. Por que eu acho isso? Veja bem, existem alguns cargos na República que estão com muita atividade ligada ao presidente da República, como, por exemplo, os ministros do STJ. E a minha preocupação é que a atividade exercida por esses candidatos sejam colocadas em segundo plano para atender a uma, vamos dizer assim, aproximação maior do presidente, ou seja, a negociação da jurisdição. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu estou dizendo da dificuldade que eu tenho de aceitar, por exemplo, um ministro do STJ ou um procurador-geral da República, o homem que tem a função de denunciar o presidente, de abrir inquérito contra o presidente, se aproxima dele de tal forma que é indicado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho dificuldade de aceitar esta intimidade, né? Essa intimidade institucional, né? Portanto, a função que exerce André Mendonça não o coloca como alguém que seja suspeito de estar fazendo a vontade presidencial. Porque o André Mendonça, como procurador, advogado-geral da União, ele tem como função defender a República, defender a União, defender os interesses da União, o que muitas vezes se identifica, não sempre, mas com defender muitas vezes os interesses do presidente da República. De forma que eu entendo que de todos que estavam aí na lista de apostas, o André Mendonça é o melhor candidato. Agora, ministra Rose, a senhora acha que a indicação dele pode estar contaminada pelo fato do presidente ter dito que gostaria de colocar lá um ministro terrivelmente evangélico, e quando ele coloca isso, ele coloca a profissão de fé do André Mendonça à frente da tecnicidade dele? Isso é uma pergunta. A segunda é, quando o André Mendonça ele estava como ministro, ele fez uso da Lei de Segurança Nacional, o que para muitos chegou a beirar como um exagero para poder atender ao presidente. A senhora acha que mesmo assim ele não estaria tomando essas decisões por conta dessa vaga que seria aberta no STF? Veja bem,
A questão do presidente dizer que queria um candidato terrivelmente evangélico, ele está dizendo isso para André Mendonça? Não. Ele está dizendo isso para os políticos que representam justamente este segmento dos evangélicos e que estavam pressionando por um candidato que fosse evangélico. Não foi absolutamente a pedido de André Mendonça, né? Ele está querendo satisfazer um naco político que tem interesse em nomear alguém. Essa é a ideia. Isso existe em relação a André Mendonça, porque nós sabemos, mas sempre existiu. Todos os candidatos, quase todos, tinham um interesse partidário, um interesse de amigos, interesses de grupos de juristas. Sempre houve essa troca, porque o presidente da República, muitas vezes, conhece muito pouco o candidato, né? Então, ele tem no dossiê, ele tem as informações que são dadas pelos que têm interesse na nomeação. Em relação ao que fez André Mendonça ao ir buscar a lei de segurança nacional para defender o presidente, ele pode ter feito isso até sem uma convicção pessoal. Mas naquele momento era o que caberia a ele fazer, vamos dizer assim, caberia a ele fazer como advogado-geral da União, se ele não viu outra forma de defesa. De forma que eu acho que esses deslizes que são, para mim, até pequenos em relação a outros tantos de outros candidatos, eu acho que é até um pecado venial, né? Eu não estou dizendo que é o melhor dos candidatos que poderia ter sido indicado ou que poderá ser indicado. O que eu estou dizendo é que, dentre estes que estão nas listas de aposta, é o candidato que me parece que preenche as qualidades, é o que mais se aproxima daqueles requisitos exigidos pela Constituição. Doutora Eliana, a gente tem aí já uma indicação do presidente Bolsonaro que está lá no Supremo. Como a senhora avalia a atuação do ministro Cássio Nunes Marques? Bem, eu avalio como todos os brasileiros avaliam e como todos os senhores jornalistas avaliam. Foi alguém escolhido, onde não houve nem a propagação de como seria, mas foi com o firme propósito de ser alguém que servisse aos interesses do presidente da República. Tanto que ele não titubeia em realmente servir ao presidente. Silenciosamente ele foi nomeado e está cumprindo, vamos dizer assim, o papel de agradecimento a alguém que, possivelmente, se não fosse isso, lá não chegaria. Tanto que, Zezé... Depois, um dia, quando o Bolsonaro não for mais presidente, será que ele vai ser um ministro do Supremo no qual a gente vai poder confiar mais? Antes da doutora responder, eu só gostaria de lembrar aqui para os nossos telespectadores que o Cássio ele foi responsável por autorizar a realização de cultos públicos quando estava proibido, atendendo a uma decisão que interessava ao Bolsonaro. Ele suspendeu a quebra de sigilos na CPI do Covid e ele deu mais de 20 decisões, Zezé, que se alinhavam ao governo Bolsonaro nesse período em que ele foi nomeado até hoje. Então, aí eu repito a minha pergunta. A gente pode esperar que depois do Bolsonaro ele seja um ministro em que a gente pode confiar ou falta essência? É Rose, né, que está falando? Zezé. Rose, eu vou lhe responder com a outra pergunta. Você confiaria?
Eu não. Não. Eu a Rose não, a Zezé agora. Esperando uma resposta da senhora, para a senhora me dizer que tem essência, que passado tudo isso. Olha, eu tenho muito respeito pelo Supremo Tribunal Federal. E pelo esse respeito que eu tenho à instituição, eu não vou falar mal dos ministros do Supremo. Embora razões não me faltem, mas eu não farei isto. Em respeito à instituição. Mas em respeito à instituição que a senhora tem, a senhora acha que hoje o Supremo, os ministros que estão lá no Supremo, eles têm representado os interesses da sociedade ou eles têm representado interesses de grupos? Eu quero dizer o seguinte, eu vou dar um exemplo que vai esclarecer muito bem. O ministro Aires Brito. O ministro Aires Brito era um político do PT, com ficha no Partido dos Trabalhadores, amigo pessoal de Lula. Todas as vezes que Lula chegava em Sergipe, ele é que era o motorista de Lula. Ele foi nomeado e a imprensa inteira falou que se estava colocando um petista dentro do Supremo Tribunal Federal. O que é que aconteceu quando ele chegou a ministro, vestiu a capa e começou a ter jurisdição? Os interesses do partido ficaram em segundo plano. Tanto que foi o homem que pautou o processo do mensalão para ter sucesso. De forma que, muitas vezes, nós pensamos uma coisa e o desempenho da carreira vai dizer coisa completamente diferente. Outro exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, o primeiro negro a ser nomeado, onde o presidente escolheu a ponta de dedo, porque ele tinha currículo, chegou no Supremo, vestiu a capa e imediatamente declarou independência ou morte. Porque logo depois que ele assumiu, o presidente Lula foi à África e o convidou para ir junto com ele. E ele disse não ao presidente com o adendo: não sou troféu do presidente para ser exibido na África como um resgate do que já aconteceu no passado com o Brasil. Eu sou um ministro do Supremo e aqui ficarei. Ora, estas duas escolhas, que foram escolhas pessoais do presidente, desmentem totalmente a ideia de que estas intimidades podem ser inutilizar um ministro. Agora, atualmente, a indicação do André Mendonça tem causado algumas dificuldades, porque ele tem tanta moral ilibada que muita gente diz que ele não é confiável porque ele pode chegar no Supremo e não atender os interesses presidenciais. É isso que está se dizendo, que há dentro do Congresso Nacional uma dificuldade até dele assumir em razão desta independência que ele tem, em razão de tudo que ele já realizou durante a carreira dele. Não tem nenhuma procuração para defendê-lo, mas, na realidade, eu estou colocando aquilo que eu vivenciei nas escolhas de muitos ministros do STJ, do Supremo Tribunal Federal, e que nós não sabíamos do grau de intimidade que havia entre o candidato e o presidente, porque tudo ficava muito sem transparência. E agora, um governo que não tem transparência na realidade, mas na hora da escolha de um ministro do Supremo, vem à baila toda essa
questão de religião, de intimidade, etc. Ô, doutora, a gente tem nesse momento no Brasil, né, um debate importante sobre o voto impresso, né? Muita gente vem defendendo o voto impresso, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que sem o voto impresso não dá para confiar nas eleições. Ele diz que tivemos fraudes nas últimas eleições. E a senhora chegou a ser ministra substituta, né, do TSE. O que a senhora tem a dizer a respeito disso, né? Tanto a respeito do voto impresso quanto a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro? Eu confio inteiramente no sistema eleitoral brasileiro. O ministro Barroso é um homem sério, um homem muito severo, inclusive, na condução dos seus trabalhos, e eu tenho certeza que ele sabe conduzir os técnicos e etc. Entretanto, diante do que nós estamos vivenciando, e nós não podemos, lamentavelmente, eu digo isso de cabeça baixa, lamentavelmente, nós não podemos dizer que o Brasil é um país sério. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo com as vacinas, né? O que nós não sabíamos, o que estava por trás de tudo isso. Então, eu já não confio mais sequer nas urnas eletrônicas. Não em razão dos ministros, mas em razão dos técnicos que podem estar operando essas máquinas. Aquilo que eu tinha certeza e dizia o seguinte: não precisa de voto impresso para constatar a lisura do sistema. Hoje eu digo, se nós tivéssemos o voto impresso apenas para a confirmação do número de votos naquelas urnas, etc., não seria uma demasia. O Brasil é um país que até o futuro não tem muita confiabilidade, porque há sempre uma volta para trás. De forma que eu digo sinceramente que hoje eu sou adepta, sim, do voto que seja impresso para efeito de contabilidade das urnas eleitorais. Queria agradecer muito a participação da jurista Eliana Calmon, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Bastidores do Poder. Eu aqui agradeço a oportunidade de ter me manifestado e, de qualquer forma, esclarecer os nossos telespectadores. Muito obrigado a vocês que conduzem o programa, um grande programa e importante para a cidadania. Muito obrigado. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e aproveitando, né, a última pergunta que eu fiz para a doutora Eliana Calmon sobre o voto impresso, esse foi um tema que esteve em pauta nesta semana. O presidente Jair Bolsonaro chegou até a ofender o ministro Barroso, né, que é o presidente do TSE, partiu com críticas pesadas em cima dele. E aí, meninas, o que vocês acham a respeito disso? Vocês concordam com a opinião da doutora Eliana Calmon? Olha, Marcão, eu desde, acho que o ano passado, no retrasado, eu não vejo problema em ter o voto impresso. Eu não acho que o voto impresso tenha que ser condição para falar que a eleição não vai ser fraudada, ou que vai ser fraudada, sabe, se não tiver nada disso. Mas eu não vejo problema em ter, aliás, não é o voto impresso, né, gente? Porque, olha, juro, eu conversei com um monte de pessoas que elas acham que é a volta da cédula. Não, não é. Você vota e sai um comprovante em quem você votou. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que, cara, a gente já gasta tanto dinheiro à toa e que se essa for uma questão,
Resolve essa questão e mete voto impresso, não precisa ficar, não quero, não vai, e dando aí argumento para nego que pensa em dar um golpe. Aliás, na semana, acho que foi na quinta-feira, ele disse, o presidente Bolsonaro, que se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Eu entendi, Zezé, que ele está ameaçando. Eu acho que talvez essa questão de ter o comprovante do voto impresso, ela ficou contaminada pela forma como o Bolsonaro está querendo impor, é uma imposição. E ele coloca todo o sistema político de voto do Brasil sob suspeição. E ele já vinha falando isso quando ele era candidato em 2018, ele colocava em dúvida, mas quando ele ganhou, ele já não falou mais nada. Ele volta a falar agora, porque vai ter eleição ano que vem. Então, eu acho assim, eu concordo com você quando você diz, não é problema. Ele falou assim, ele disse que ganhou em primeiro turno. Ele falou, o Bolsonaro. Teve fraude, que ele ganhou em primeiro turno. Nunca apresentou prova, mas que falou. Eu não lembro disso, eu não me lembro disso. Enfim, mas o que eu acho é o seguinte, o presidente, ele está colocando como imposição, Zezé, e coloca sob suspeita todo o processo. Eu, sinceramente, acho que não é fraudado. Eu não acredito, Zezé, que há fraude no nosso sistema eleitoral. Eu não acho isso. Acho que gastar, eu acho que foi em 2 bilhões que foi falado, né? Com a inclusão do voto impresso, geraria um custo de 2 bilhões. Eu acho muito dinheiro para um momento que nós estamos passando, em que os cofres públicos estão gastando muito por conta da pandemia e por conta de outras questões que nós precisamos. Então, nesse caso, eu acho desnecessário. Mas penso que o Bolsonaro está o tempo todo ameaçando, e quando ele diz não vai ter eleição, ele está ameaçando com golpe. Eu não sei, Zezé, se ele vai ter condições de viabilizar esse golpe, de ficar perpetuamente no poder. Todas as pessoas que nós conversamos, sejam elas juristas, advogados, eles acham que no Brasil não tem condições de nós termos um golpe político. Mas eu tenho medo, eu sinceramente tenho medo, porque eu acho que tudo, quando você começa a cooptar pessoas e você dando a elas poder e condições delas ficarem nesse petit comitê, eles podem sim começar a apoiar uma pessoa que é ali, que namora com a ditadura, né? Então, isso me dá um pouco de receio. Mas eu não acho que o sistema seja fraudado, acho que é muito dinheiro para a gente gastar com isso agora, mas se no frigir dos ovos, todo mundo entender, e a maioria da população e dos políticos entender que tudo bem, vamos ter esse voto impresso, tudo bem, vamos gastar com isso, né? Como você colocou, vamos gastar com isso. Porque entre você ter um golpe e você ter a democracia ameaçada por conta de um voto impresso, vamos fazer o voto impresso e depois comprovar que o sistema não é fraudado e que as pessoas ou ganham ou perdem, porque de fato o eleitor é quem escolhe. Bem isso, você entende? Eu não acho que seja fraudado, não acho. Mas eu não posso obrigar uma outra pessoa a pensar como eu penso, a achar que não é fraudado também. E se há meios para a gente dirimir essa questão, vamos dirimir essa questão. Eu prefiro não ter essa questão na minha frente. É esse o meu ponto. E você, Marcão, o que você acha? Eu acho que sei o que você pensa. Mas vamos lá. Eu teve até aqui o nosso foguinho, né? O Rogério Nunes mandou aqui mensagem que com voto impresso pode aumentar a venda de votos. Então você pode vender o voto e comprovar que realmente votou no político que comprou seu voto. E eu penso nisso, o perigo disso, principalmente naquelas áreas dominadas por milícia, dominadas por tráfico de drogas. Então, assim, você pode ter um miliciano na sessão. Só na mão. Marcão, ninguém vai estar com papel na mão, Marcão. O papel, ele é depositado. Mas vai direto da urna para... Oi? Vai direto da urna eletrônica para a urna física? O cara pega e deposita numa urna, é isso que eu entendi. Ou talvez vá direto, eu não tenho certeza.
É o que eu entendi também, que a pessoa pega, mas aí você pensa que tem ali um mesário miliciano, um mesário que representa o tráfico de drogas, ou no Nordeste, um mesário que representa o coronel. Isso daí vai estar acoplado à urna eletrônica. Não tem um mesário te controlando, Marcão. Não tem um mesário. Ah, Zezé, não... Mas para fazer assim, ó, mostrar por cima da urna, não dá? Não, Marcão, eu acho que não. Eu acho que você só teria mais uma forma de comprovar o que o sistema já faz, entendeu? Porque vai ser tudo automatizado e ali sai o voto que você fez. Até porque, se sair um voto em que a pessoa não votou, a própria pessoa vai reclamar. Hoje, o que nós temos? A gente não tem já, durante as eleições, um monte de gente falando, olha, colocando em dúvida algumas pessoas, alguns votos. Então, você não tem como ter esse tipo de coisa. Eu acho que assim, só seria uma forma mais segura, não mais segura, comprovando o voto. É isso. Auditável, aquele que quer dizer... Agora, o que eu choquei, assim, em relação ao projeto que está em análise, né, que já está sendo relatado, é que o relator colocou que naquelas sessões, né, naquelas urnas, onde tiver o voto impresso, a contagem vai ser só do voto impresso por um outro sistema diferente do que conta os votos eletrônicos. Isso eu achei completamente estranho. Tem que olhar a lei e ficar esperto com a lei. É isso. A gente vai agora para o último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Bastidores do Poder. Não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente vai falar sobre uma questão, né, um projeto que passou na Câmara, que a urgência, né? A urgência passou pela Câmara para esse projeto tramitar mais rápido, que é referente aos super salários. Zezé de Lima, o que são esses super salários e qual a possibilidade de ser aprovado esse projeto que agora tramita em urgência? Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for mesmo aprovado esse projeto, a gente tem que celebrar muito, muito, porque é uma reivindicação muito antiga de nós todos. Bom, a gente sabe que existe um teto salarial no país, né? Para a União, é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Para Estado é o salário do governador, para município, salário do prefeito. A gente sabe disso, mas quantos casos nós já ouvimos, especialmente no Ministério Público e no Judiciário, de nego que ganha 100, 120 mil. De vez em quando a gente pesca matéria aí de desembargador que ganhou 450 mil e a gente fala, como é que pode? De onde vem isso? Como que o cara consegue ganhar 80 mil por mês no serviço público, se os tetos são quase 40 mil, 39 mil e pouco? Ele consegue porque esse teto constitucional, ele está, como diz a palavra, na Constituição. Acontece que na Constituição diz que tem um teto salarial, porém que as verbas indenizatórias não contam como... teto salarial. Isso, como salário. E aí o que acontece? Os caras enfiam tudo, auxílio terno, auxílio... todas essas coisas, 2 férias por ano, tudo como indenizatória, verba indenizatória. Só que a indenizatória, os cambal, né? Porque, na verdade, é salário, porque aquilo ali está no salário dele, ele ganhando 80 conto, todo santo mês. Então, o que esse projeto vai fazer? Vai regularizar, regulamentar essa parte, definindo exatamente o que é essa verba indenizatória. E tudo que não for verba indenizatória não vai poder mais ser pago. A expectativa é de que sejam economizados aí só na União 32 milhões
Isso sem contar judiciário, sem contar Ministério Público, sem, né? Agora, na terça-feira deve votar, é um projeto que já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, está sendo modificado. Por exemplo, esse negócio do cara gozar uma férias e depois vender a outra, isso não vai poder mais vender férias. Então, tem uma série de regras e que a gente espera que agora, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, isso tenha um fim, porque não dá mais para aguentar, né, Rose? Não dá. Eu acho que o mérito do projeto, Zezé, é justamente colocar transparência dizendo isso pode, isso não pode. Porque dependendo de cada juiz que cai o processo, você vai ter lá o juiz decidindo e dando direito desse funcionário público que está dizendo, não, mas eu trabalhei e durante esse tempo eu tive esse benefício, isso precisa ser incorporado ao meu salário. E nós não precisamos ir longe. Nós temos aqui em Campinas aposentados que chegaram a ganhar 90 mil por mês. Nós temos aposentadorias de 60 mil por mês. Isso hoje, da Prefeitura de Campinas. Ou seja, que foram pessoas que ganhavam pelo teto, mas aí foram na Justiça, colocar essas verbas indenizatórias e hoje elas têm salários exorbitantes. E quem paga isso, gente, só para vocês terem uma ideia, sou eu e você. Por quê? Porque a Prefeitura de Campinas, por exemplo, no caso aqui, o que ela arrecada para pagar só os funcionários aposentados, o que é pago pela alíquota, o que eles arrecadam, o Instituto de Previdência, é insuficiente para pagar esses altos salários. Então, hoje, nós temos aí cerca de 700 milhões por ano que a Prefeitura de Campinas coloca para poder pagar esses salários. Claro que a maioria dos aposentados da Prefeitura de Campinas é um salário médio, não são esses salários exorbitantes, mas nós temos casos de 90 mil. Também temos casos de salários altos. Eu acho que esse teto ele precisa existir e essas verbas indenizatórias elas têm que ser verbas indenizatórias no período em que a pessoa, por exemplo, se ela assumir um cargo em que, por estar assumindo um cargo de chefia, ela tem um plus a mais, ela vai receber no período em que ela exercer esta função. Mas o que acontece no exercício público? Oi? Em relação a cargo de chefia, eu acho que já houve uma reforma e já houve, sim. Já não incorpora mais. No caso de Campinas, eu não sei em caso de outras prefeituras. No Estado também não. No Estado também? Ok, porque em Campinas nós tivemos essa mudança. Público. Isso, a gente tinha... É impressionante. É cobrir férias não sei quem, é cobrir o férias, sabe? É uma loucura. Agora, por outro lado, então, assim, o projeto é bom, gente. O projeto é bom porque acaba com os super salários. Por outro lado, muita gente está dizendo que o projeto foi colocado em votação porque os deputados querem dar um recadinho para o judiciário, porque segundo o pessoal da política, né, que frequenta os meios políticos, dizem que esses altos salários eles estão mais concentrados principalmente no judiciário, que tem altos salários fora as 2 férias no ano, e seria um recado político aí para o judiciário. Gente, independentemente de se for judiciário, congresso, prefeituras, o fato é que esse dinheiro todo, para sustentar todo esse povo, sai do dinheiro público dos nossos impostos. É isso, meninas. A gente precisa ir embora. Uma ótima semana para vocês. Rose, beijão. Rose e Zezé. Beijo. Tchau. Beijo, Marcão. Tchau, pessoal. E a você, muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente semana. E até mais. Tchau, tchau.